Olá, continuando então a nossa caracterização geral de funções, passamos à aula 2 em que falaremos um pouco de domínio contra domínio imagem. Toda função tem associada a ela um domínio contra domínio e uma imagem. Vamos lá. Então, o que seriam esses elementos? Vamos pegar aqui um exemplo de função que nós já tínhamos visto anteriormente em vídeos passados. E vamos então caracterizar esses três elementos nesse contexto desse exemplo. O domínio é o conjunto A, ou seja, o conjunto de partida que aqui está. O contradomínio é o conjunto B todo, independente de estarem elementos na relação ou não. Todos os elementos de B, portanto, compõem o que nós chamamos de contradomínio da relação. Podemos chamar essa relação de relação R, por exemplo. Mas a imagem é composta apenas dos elementos que estão na relação com elementos do conjunto A, ou seja, do domínio. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Sempre. E pode ser o próprio contradomínio, mas é sempre um subconjunto. A gente sabe que um conjunto é subconjunto de si mesmo. Isso pode ser, então, visto também naquela forma de gráfico, que é uma das que mais vamos nos interessar aqui. Nós temos aqui a relação expressa na forma gráfica. Então, são os pontos da relação que aqui estão. E quem seria o domínio aqui? Ora, o domínio é o conjunto de todos os reais que compõem a reta x. Aqui está. O contradomínio é o conjunto de todos os elementos que compõem a reta y. Que aqui está. E a imagem, como essa função aqui não pode gerar números negativos, vejam que não tem números aqui para baixo, a imagem é composta apenas de elementos que são maiores do que zero. Nem o zero pode acontecer numa função desse tipo, não importa a razão por enquanto. Mas então aqui nós pegaremos apenas o eixo y superior sem o zero. Então a imagem seria este subconjunto do eixo y, que é a reta real. Muitas vezes é necessário, para você ter uma função, fazer uma restrição do domínio dela. Muitas vezes ela no domínio completo não é uma função, mas numa parte do domínio é. Vamos pegar a função seno de x, que é uma função trigonométrica, e ela está definida sem problema nenhum em toda a reta real. Então ela continuaria aqui assim, faria alguma coisa assim, continuaria aqui assim. Então o domínio dela é a reta real toda. A imagem é de menos 1 até 1, vejam aqui, né? De menos 1 até 1. E tudo bem. O contradomínio, evidentemente, é a reta real y toda. Só que quando nós vamos calcular uma inversa, por razões que não importam aqui, o que a gente faz é rebater essa função com relação a esse eixo aqui, que é o eixo y igual a x. O que vai acontecer se eu fizer isso considerando essas partes que estão aqui passando desse quadrado bege? Essa função aqui, olha só, ela não dobra para cá, o seno, então a inversa vai dobrar para cá. O que vai acontecer? Vai deixar de ser uma função. Ó. Cada elemento de x vai ter associado a ele, nesse traço laranja, dois elementos de y. Então, isso lá na frente nós vamos ver que acontece porque a função de seno não é sobrejetora. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, o que acontece? Para eu poder ter uma inversa, eu tenho que limitar o domínio em que eu vou considerar a função seno de x, de tal maneira que eu consiga expressar a inversa dentro de um domínio adequado. Então, eu venho aqui na função seno de x e eu sou obrigado a considerar o domínio como sendo apenas este segmento de reta do eixo x, e vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. A imagem continua sendo de menos 1 até 1, sem problema nenhum.
Com isso eu consigo definir a função, ela nunca permite que aconteça esse tipo de coisa aqui. Então, com isso eu tenho uma outra função, que é chamada função inversa, o arco seno de x, e o domínio dela é de -1 até 1, essa função, ó, ela vai de -1 até 1, e a imagem dela é de -π/2 até π/2. Se vocês notarem, o domínio vira a imagem pela inversa e a imagem vira o domínio pela inversa, mas isso não é importante aqui porque isso vai ser visto com bastante detalhe mais à frente. O que importa notar aqui é que nem sempre eu posso ter uma função se eu considerar a reta toda. Às vezes eu tenho que fazer uma restrição do domínio, porque existe aquela restrição de que eu não posso ter um elemento aqui que não esteja relacionado com ninguém. Então isso às vezes é necessário. Eu também não posso ter um elemento aqui que esteja relacionado com mais de um. Então muitas vezes isso me obriga a fazer uma restrição do domínio. Mas de modo geral, o que importa é saber o que é um domínio, o que é um contradomínio, o que é uma imagem. Por enquanto, então, é só. E vamos passar na próxima aula para mais caracterizações genéricas das funções.